E no vídeo de hoje eu vou contar a história de um produto que foi criado em meados do século XIX para atender a necessidade de uma só pessoa. E hoje, quase 150 anos depois, esse produto tornou-se tão popular que está presente em praticamente todos os lares do mundo inteiro. E eu quase tenho certeza que você tem um produto desse como preferido guardado aí na sua casa. Mas o que uma história de 150 anos atrás pode nos ensinar sobre mindset empreendedor e sobre oportunidades? Assista ao vídeo até o final que eu vou te contar como essa história pode te motivar, como essa história pode te mostrar o poder das oportunidades e mudar o seu mindset empreendedor. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a oportunidade. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, marca o sininho que você vai ser notificado todas as vezes que nós publicarmos aqui um novo vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar de uma história que ocorreu em 1873, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando deu início à corrida pelo ouro. E muita gente estava ali naquela euforia pela possibilidade de ficar rico, e muita gente correu para aproveitar essa oportunidade. As pessoas dos Estados Unidos e muita gente também da Europa. E no meio dessas pessoas tinha um jovem de 24 anos, um alemão, que observou ali que poderia ser a sua oportunidade. Ele não queria ser mineiro, ele não queria trabalhar diretamente com ouro, mas sim como fornecedor. Ele entendeu que no meio de uma euforia dessa de corrida pelo ouro, muita gente monta ali suas empresas, suas barraquinhas ali no meio daquela correria toda para fazer a triagem do ouro, para fazer a pesagem do ouro, né, para comprar o ouro daqueles mineiros e repassar para fornecedores em outros países. E essas pessoas com certeza precisariam de barracas. Então ele investiu todas as suas economias e comprou lonas para fornecer lonas para aquele pessoal. E quando ele chegou ali na Califórnia, ele teve uma desagradável notícia de que muita gente já havia chegado na sua frente, ou seja, não tinha mais espaço para ele vender as suas lonas. Todas aquelas empresas que se estabeleceram ali, todas aquelas pessoas que estavam trabalhando como intermediários já tinham suas compras feitas ali, já tinham suas barracas montadas, então praticamente não tinha mais mercado para ele. E ele ficou por ali, montou a sua barraca mesmo assim e ficou pensando o que é que ele poderia fazer, já que, se tratando de um produto de alta durabilidade, de alta resistência, a lona não seria desgastada tão rapidamente assim e não teria uma demanda para aquele produto dele. E agora o que fazer? No outro dia, ele na sua barraca ali parado, chega um homem e diz assim: "O senhor tem calça?" Aí ele pensou assim: calça num lugar desse? Não, não tenho. Aí o rapaz falou: é porque a gente trabalha aqui com tanta pressão, com tanta correria, ninguém para, e acaba que a roupa da gente está se desgastando muito rápido. E nós trabalhamos com um produto de alto valor, que é o ouro. Então, a gente às vezes coloca a pepita no bolso e já aconteceu aqui de rasgar e a gente perder uma pepita de ouro, que é um valor que corresponde aí a muitos meses de trabalho. Ou seja, eu preciso de uma roupa que me dê uma durabilidade. E na mesma hora acendeu uma luz ali na cabeça dele e ele disse: olha, agora eu não tenho não, mas passa aqui no final da tarde que eu vou ter essa calça. E o rapaz ficou assim sem entender e ele pegou o rolo de lona que tinha ali, correu para um alfaiate e disse: você consegue fazer uma calça com esse material? O alfaiate olhou assim e disse: é muito grosso, não tem condições. Ele disse: não, mas dá para fazer, tenta fazer. O alfaiate disse: eu vou tentar, agora eu vou te falar uma coisa. Quem é o louco que vai comprar uma roupa feita de lona? Isso é muito quente, principalmente aqui onde está todo mundo correndo, onde está todo mundo aí nessa loucura aí na corrida do ouro. Ninguém vai querer comprar isso. Não, mas faça assim mesmo. E o alfaiate foi lá e conseguiu costurar aquela calça, fez bolsos ali super resistentes e entregou para ele. E daí, minha gente, eu vou encurtar aqui para a gente entender. Essa calça hoje é o nosso jeans, feito de início com aquela lona grossa para atender mineiros que carregavam, que colocavam ali em seus bolsos as pepitas de ouro, né? O resultado do seu trabalho tão valioso. E eles queriam era isso. Então ele já começou a fazer macacão, começou a fazer calça e começou a vender. E ele transformou aquilo que seria um fracasso, ou seja, não tem mais mercado para as minhas lonas, numa coisa totalmente revolucionária que ganhou o mundo.
Você conhece alguém que não tem uma calça jeans? É quase impossível. Existem, sim, lógico, mas é uma parcela muito pequena da população que não tem uma calça jeans hoje por causa daquele rapaz chamado Levi Strauss, que criou o jeans, teoricamente, né? Que criou aquela primeira versão do jeans como nós conhecemos hoje. Lógico, de lá para cá o produto passou por muitas alterações, passou por muitas modificações, mas se não fosse a ideia dele de construir algo com aquilo que estava praticamente perdido, ou seja, de ressignificar o seu negócio, se não fosse essa atitude, hoje nós não conheceríamos o jeans, hoje não teríamos essa roupa tão versátil, né? Que quem entende de moda diz que é o Coringa que tem que ter no guarda-roupa, porque salva em qualquer situação, cabe em praticamente todos os lugares, e foi a atitude deste homem que levou à criação desse produto tão revolucionário que hoje, 150 anos depois, ainda faz tanto sucesso. E o que essa história de hoje nos ensina? Nos ensina que nós não devemos desistir diante dos pequenos fracassos. Eu já falei no vídeo anterior que o sucesso ele é construído fracasso após fracasso. Ou seja, após pequenas coisas que deram errado, após pequenos erros, após pequenas falhas, é que nós entendemos e nós vamos aprender. Existe uma cultura no Brasil de quando uma pessoa ela fecha um negócio, quando não deu certo, quando ela no popular quebrou, aquela pessoa é um fracassado, aquela pessoa não serve para nada. Diferentemente, nos Estados Unidos hoje, as pessoas dão muito valor a quem já quebrou 2 ou 3 negócios, por exemplo. Por quê? Porque aquela pessoa teve experiências, eles entendem que aquela pessoa ela está crescendo, ela está evoluindo. Não necessariamente ela é um fracasso. E elas aprendem e elas adquirem experiências justamente nos pontos onde elas erraram. E ali elas não erraram mais. E elas abrem, né? Elas expõem os seus erros para que as outras pessoas entendam e não passem por aquele caminho. Então veja que é uma diferença de cultura muito grande no Brasil e nos Estados Unidos. E nós, como empreendedores brasileiros, temos que entender que essa cultura ela realmente é muito rica. Você praticamente não fracassou, você apenas teve ali uma experiência negativa. E isso tem que servir de aprendizagem e não de motivo para você desistir. Outro ponto que eu quero enfatizar é a resiliência dele. Veja que ele chegou, né, com todos os seus investimentos ali, todas as suas economias colocadas naquele material, naqueles materiais ali, muitas lonas que ele comprou, rolos de lona. E quando ele chega que vê o mercado já praticamente atendido, ele, ao invés de ficar reclamando, de ficar triste, de vender pela metade do preço para voltar para casa e tentar outra coisa, ele ficou ali analisando o contexto do mercado. Por isso que eu falo sempre que é muito importante você conhecer o seu mercado. As pessoas elas têm necessidades que às vezes nem mesmo elas entendem. Vamos voltar aqui lá na época do BlackBerry, aquele telefone cheio de botões e todo mundo achava muito legal. E a tendência do mercado naquela época era quanto mais botões, mais tecnológico, mais interessante, mais moderno era o telefone. Aí surge Steve Jobs com um aparelho que não tem nenhum botão. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha um botão de ligar, né? Só aquele botão ali. E revoluciona o mercado. Porque as pessoas elas não entendiam, na verdade, o que elas queriam. Elas estavam meio que manipuladas pela tecnologia da BlackBerry e para elas aquilo ali já era tudo, mas ele teve uma visão além. Ele analisou o mercado de uma forma que ninguém analisou. Então as lições que eu quero deixar hoje de Levi Strauss, aquela que o brasileiro popularmente chama de Levi's, aquela calça Levi's, né? O Levi Strauss, 150 anos depois, nos ensina que nós devemos persistir naquilo que nós acreditamos e que nós devemos ser resilientes e que nós devemos ter uma visão diferente daquilo que está acontecendo. O mercado ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele se transforma de uma maneira assim muito rápida, mas nós temos que estar atentos a uma coisa muito importante chamada necessidade. Qual é a necessidade do seu cliente? E aqui eu trago mais uma vez, eu já falei em alguns vídeos anteriores, o Rodney Lataria, de um desenho animado chamado Robôs, que ele tem uma frase para mim espetacular, magnífica, que ele diz assim: viu a necessidade? Atenda. E foi isso que aconteceu nesse caso. Ele viu a necessidade, ele pegou aquele produto dele que praticamente estava ali perdido, que não tinha mais para quem vender, e atendeu uma necessidade do mercado. Então, são as lições que ficam hoje para que nós possamos entender
que nada está perdido. Sempre existe alguma forma da gente dar uma volta por cima, da gente superar um fracasso, superar algo que não deu certo ali no momento, e que existe mercado para todo tipo de produto. O que talvez você não esteja no momento entendendo é o seu mercado, caso você esteja com dificuldades de vender. Você não está entendendo o seu público, você não está entendendo a necessidade do seu público. E eu vou deixar aqui um bônusinho para você entender o que é necessidade e desejo. Veja um exemplo. Duas pessoas com fome. O que elas querem? Comida. Qual é a necessidade delas? Comida, logicamente. Mas uma pessoa está no Brasil e a outra está em Nova York. A necessidade é a mesma, a fome, mas o desejo é diferente. Por quê? O brasileiro ele deseja um prato de feijão com arroz e uma proteína ali, digamos uma carne ou 2 ovos. O americano, o desejo dele já é um fast food, mas a necessidade é a mesma. Daí a gente entende qual é a diferença entre necessidade e desejo. Talvez você entendendo a necessidade, você já tem meio caminho andado para atender o seu cliente. Mas aí você tem que entender qual é o desejo dele. Daí vem a importância da pesquisa de mercado, de entender bem o seu público, para que você saiba que, embora a necessidade exista e seja aquela dali, mas qual que é o desejo dele? Qual é o desejo que eu vou atender? É por isso que existe a segmentação de público. Um produto que você vende para uma pessoa não é o mesmo que você deveria vender para outra, de uma faixa etária diferente, de um sexo diferente, de uma região demográfica diferente. Tudo isso vai envolver pesquisas e o seu nível de conhecimento do seu mercado e do seu público. Então nós aprendemos hoje com Levi Strauss que nós nunca devemos desistir, que nós temos que ser resilientes e que nós temos que ter uma visão de mercado totalmente diferente. Enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. Ah, Wagner, mas isso é muito difícil, isso é para uma pessoa aqui e outra ali. Você fala Levi Strauss 150 anos atrás, Steve Jobs há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Aqui é acolá que acontece um caso desse. Não, aqui é acolá não. É quando você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Saia da caixa, saia do normal, tenta pensar diferente. Não pensa somente aquilo que as pessoas falam para você. As notícias, aquilo que chega até você, começa a filtrar. Começa a fazer aquilo que nós fazíamos quando éramos crianças. Questionar. Mas por quê? É por causa disso, disso, disso. Mas por quê? Por causa disso, e às vezes até uma criança, né? Ela nos chateia com tanto porquê, mas isso é uma coisa que está ali na natureza dela de aprender. Então, use o seu lado criança para aprender. Por quê? Ah, mas o mercado não está dando certo por causa disso. Mas por quê? Né? E nunca acreditar na primeira mensagem que chega até você. Olha, está vindo uma crise, olha, está vindo aquilo, olha, está vindo aquilo outro. O dólar vai subir, vai atingir o teu mercado. Para. Aprenda a investir no seu negócio, a conhecer o seu público, a conhecer os seus concorrentes, a conhecer o mercado que você está inserido, porque isso é que vai fazer a diferença. Viva o seu presente, viva o seu hoje, faça acontecer, assim como esse homem que viu ali uma necessidade, né? Qual era a necessidade daquele homem que o procurou? Não perder o seu ouro por causa de uma calça rasgada. E o que é que ele tinha na mão? Lona. Então ele construiu algo que não existia, né? A calça existia, mas não de lona, para atender uma necessidade. Mais uma vez eu convido você para assinar o nosso canal, para marcar aqui o sininho, porque vai estar sempre tendo novidade aqui. Toda semana nós trazemos novos vídeos para que você possa ficar sempre bem informado no mundo do empreendedorismo e assim você desenvolver ainda mais o seu mindset empreendedor. Compartilhe com seus amigos que são empreendedores ou que estão pensando em empreender, iniciar nessa jornada maravilhosa do empreendedorismo, para que nós venhamos continuar desenvolvendo o empreendedorismo no nosso país e que você tenha muito sucesso através do seu negócio. Saudações empreendedoras e até o próximo vídeo.